dia, nono ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Nessa aula de hoje eu vou dar a matéria, que vai ser a matéria da V2, que vai ser esse capítulo, Globalização e Mundo Atual. Por quê? Porque esse bimestre foi diferente dos outros. Eu precisei dar um capítulo por aula para vocês, para a gente poder fechar o nosso livro didático, para vocês terem toda a matéria dada. E se eu passasse tudo, ficaria muito pesado para vocês. Então eu fiz essa divisão. E como é que vai ficar a questão dos outros capítulos? A gente não vai usar em nada? Calma. No dia da V2, eu vou fazer a correção e dar para vocês logo a nota, assim que vocês entregarem. Junto com a nota, vou dar também o cálculo da média de vocês. Então, no dia da V2, vocês também vão ficar sabendo quem ficou e quem não ficou de recuperação. Quem ficar de recuperação, no mesmo dia da V2, vai ter a aula de recuperação. Para a semana seguinte, já ter dado a matéria e assim vocês fazerem a prova de recuperação. Para não ficar muito curto, para a gente não estender mais as aulas. E na recuperação, que eu vou dar outro capítulo desses que a gente viu. Mas na V2 é só esse. Capítulo 11. Nas últimas décadas, o mundo passou por diversas transformações. Novas tecnologias foram desenvolvidas, contribuindo para aprimorar os sistemas de transporte e de comunicação. Com isso, tornou-se mais intenso o processo de integração entre diferentes países, tanto em relação à dependência política e econômica, quanto à interação cultural. O que será essa dependência política e econômica? Com o mundo globalizado, temos um mundo conectado, não só em questão de informação, por exemplo, a internet, e até de telefone também, você pode ligar para qualquer parte do mundo. Mas também temos uma questão de que uma economia afeta a outra. Por exemplo, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. A China é um dos maiores consumidores de soja do mundo, se não o maior. Se o Brasil parar de produzir soja, a China por um tempo vai sentir isso na sua população, porque a dieta deles tem muito em base a soja. Até se encontrar outra pessoa, ou eles mesmos começarem a produzir a sua soja em um nível que se equiparasse com o Brasil produz, vai levar um tempo. Isso vai afetar eles. Assim como, por exemplo, o Brasil tem uma grande dependência de importação de material de alta tecnologia. O que seria material de alta tecnologia? Celulares, smartphones, computadores. A gente tem pouca produção interna. Smartphone a gente tem praticamente nenhuma. Então, se o Brasil parasse de receber dos países produtores esses produtos, aqui criaria-se um problema de um distanciamento tecnológico do Brasil em relação ao resto do mundo. Então, a globalização é em si uma união do mundo em torno de objetivos que o completam. Assim, digamos, um país não tem que ser autossuficiente. Ele pode se dar o luxo de ser muito bom em alguma coisa e assim comprar de outros que são muito bons nessas outras coisas e vice-versa. O fim da Guerra Fria. Como você viu no capítulo 8, a Guerra Fria foi um conflito entre duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Esse conflito teve início em 1947, com a chamada doutrina Truman, que afirmava que os Estados Unidos iriam defender o mundo capitalista contra a ameaça socialista. No final da década de 1970, porém, a União Soviética atravessava uma grave crise econômica por causa dos gastos com a corrida armamentista. Eles produziam muitas armas e uma coisa a gente deve falar. O Exército Vermelho da União Soviética foi, por toda a Guerra Fria, o maior exército em número, quantidade de armas e equipamento. Porque era um país muito maior,
A Rússia é o maior país do mundo até hoje. Naquela época era maior ainda, porque era a União Soviética, tinha outras repúblicas sobre o seu domínio. E ela tinha muito com o que produzir. Só que com o tempo, eles ficaram produzindo armas e armas e armas que não eram usadas. Então acabou sendo um gasto não necessário, que acabou impactando a economia deles. Decorrer da crise do petróleo. O que foi essa crise do petróleo? Em uma das guerras que a Israel fez com seus vizinhos islâmicos, ele se expandiu um pouco mais. E os países ali do Oriente Médio ficaram incomodados com o auxílio estadunidense a Israel. Então, como eles retaliaram isso? É simples. A maioria deles são os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles viram que os Estados Unidos é o maior comprador de petróleo meu, e ele fica ajudando o meu adversário, fica dando informações a ele, armas a ele. Quer saber? Acabou isso. Eles se uniram na OPEP, que é a Organização dos Produtores de Petróleo, e fizeram um boicote dos preços. Eles aumentaram muito o preço do petróleo. Isso gerou uma crise de abastecimento de combustível e todos os derivados de petróleo no planeta inteiro. Por exemplo, aqui no Brasil, a crise pegou mais na década de 80, tanto que aqui no nosso país a gente chama de a década de 80 da década perdida. Porque a gente viveu crises enormes econômicas por causa da falta de abastecimento do petróleo que vinha de fora. Então, essa crise do petróleo atingiu todo mundo de uma maneira muito dura. E quem já estava desestabilizado, estava instável, tendeu a ruir, como a União Soviética. E da escassez de produtos. Porque se você não tem petróleo, você gastou muito dinheiro em armamento, não produziu nada para o seu povo, então cadê as coisas para comprar? Para poder alimentar a família, suster a família. O que prejudicava a vida da população da potência comunista. Diante desse quadro, em 1985, Mikhail Gorbachev, então presidente da União Soviética, iniciou diversas reformas com o intuito de preparar o bloco de países soviéticos para a transição do socialismo ao capitalismo e à democracia, eliminando inclusive o controle militar russo sobre esses países. O que o Gorbachev começou foi um processo de fim da União Soviética. As políticas socialistas de economia, por causa da Guerra Fria, muito por causa da Guerra Fria, e também por causa até de questões ideológicas, provaram-se falhas no mundo unido, num plano maior. Para um país, digamos, pequeno, talvez consiga se pôr no socialismo, mas para um bloco de países, uma parte significativa do mundo, é difícil. É difícil não fazer certas práticas do capitalismo, principalmente a questão do comércio, das trocas diplomáticas, que o comunismo é muito contra. Então, ali, com o Gorbachev, ele chegou à noção de que ou eles começavam um processo de ida do comunismo ao capitalismo, ou tudo iria ruir da pior maneira possível. O fim da Guerra Fria foi acelerado por acontecimentos como a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a reunificação da Alemanha, em 1990. A Alemanha, que foi dividida em duas, oriental e ocidental, tinha em Berlim esse muro que dividia a capital, e ele era o grande símbolo da Guerra Fria. A
queda do Muro de Berlim, a reunificação alemã, é um símbolo de que as coisas começaram a pender mesmo para um dos lados. Porém, o acontecimento que de fato determinou o término do conflito foi a dissolução da União Soviética, em dezembro de 1991. Viram como as coisas foram rápidas? 89, Muro de Berlim. 90, reunificação da Alemanha. 91, União Soviética. Caindo. Então, foi uma coisa atrás da outra. Já estava um processo que não dava para impedir mais. Isso representou uma vitória dos Estados Unidos, do sistema capitalista, pôs fim ao conflito bipolar no mundo. Aqui temos um selo da Micronésia, mostrando Mikhail Gorbachev, o Ronald Reagan, e no meio, eles dois apertando as mãos com um símbolo do fim da Guerra Fria. Mundo multipolar. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos se tornaram a única superpotência capitalista e militar do mundo. Entretanto, nas últimas décadas, o país foi perdendo sua influência mundial, em razão do surgimento de outros blocos que começaram a exportar o poder político e econômico do planeta. No final do século XX, surgiram 3 polos de poder no mundo: os Estados Unidos, o europeu, formado pelos países da União Europeia, o bloco oriental, composto por países da Ásia e da Oceania, e liderados pelo Japão. No século XXI, outro polo surgiu, comandado pela China e por países emergentes, como Rússia, Brasil, Índia e África do Sul. Esse novo bloco, o bloco dos emergentes, é o bloco dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. A África do Sul é South Africa. Eu já falei com você sobre isso com vocês, do uso dos BRICS, é porque a sigla está em inglês. E isso simbolizou, no século XXI, uma grande equilíbrio do poder no mundo. Porque uma coisa que não existe é vácuo de poder. Nunca uma coisa ou uma entidade que era muito poderosa, uma instituição que era muito poderosa vai cair e nada vai vir no lugar dela. Outras coisas vão vir. A União Europeia foi criada numa união de países europeus sobre a ideia de criar uma única moeda, o euro, e criar várias leis de livre trânsito, de fácil comércio. Por exemplo, na União Europeia você pode almoçar na França e depois jantar na Itália. No dia seguinte tomar café da manhã na Alemanha. É muito fácil o trânsito entre esses países, porque o trânsito é livre entre eles. E a União Europeia se uniu para manter o poder europeu político no mundo em alta. A Inglaterra fazia parte da União Europeia até vir o Brexit e ela sair, mas faz pouco tempo isso. E ela não mudou para o euro, ela manteve a Libra, porque era uma moeda muito forte. Na Ásia, países que começaram a se desenvolver bastante, como a Coreia do Sul e o Japão, e também a Austrália, estavam se destacando no cenário mundial, ganhando um variado espaço político e bastante peso nas decisões do mundo. E aí veio as economias emergentes. China, Rússia, que era a grande herdeira da União Soviética, o Brasil, 3 países continentais, aí vem mais um, que é a Índia, que teve um grande investimento em alta tecnologia. A Índia é muito, muito, muito boa em produção de supercomputadores, tem domínio sobre a tecnologia nuclear. E a África do Sul, que é a maior economia da África, que se uniu a esse grupo. O que é a globalização? Na década de 1990, o fim do socialismo soviético
e a consolidação do capitalismo como sistema econômico dominante coincidiram com a revolução da tecnologia de informação e com o processo que ficou conhecido como globalização ou mundialização. Vocês podem ver os dois termos. A globalização pode ser definida como o aumento da integração e da dependência econômica entre os países, graças à expansão de empresas do comércio de mercadorias, capitais e aplicações financeiras, acelerados pelo avanço das tecnologias de informática e de comunicação, para além de suas fronteiras geográficas e, consequentemente, diminuição das distâncias entre os povos. Por exemplo, a Apple é uma empresa que tem em todo o mundo. Ela não está restrita aos Estados Unidos e aos parceiros comerciais dele. Todo lugar no planeta você pode encontrar a Apple. Os prós e contras da globalização. A globalização é um processo contraditório. Nas últimas 2 décadas, ela recebeu elogios e críticas. Para alguns, a globalização contribuiu para difundir valores como a democracia e a liberdade de expressão, assim como teria favorecido a troca de conhecimento entre os países em áreas como medicina, agricultura, ecologia e combate a crimes internacionais. Por exemplo, existem acordos de pesquisas científicas no âmbito da astronomia, da exploração aeroespacial. A estação espacial que temos aqui na Terra é a estação internacional. Vários países fazem parte. Os Estados Unidos não é o dono da estação espacial internacional. Não tem um dono. São vários países que se uniram para fazer essa estação de pesquisa. E o Brasil faz parte, inclusive, desse grupo. Temos, por exemplo, as pesquisas unidas contra o câncer, as pesquisas unidas contra a AIDS, a do coronavírus, por exemplo. Vários lugares do mundo estão compartilhando informação para poderem chegar na produção de uma vacina. Com relação aos aspectos negativos, a globalização não trouxe enriquecimento material e social para a maioria dos países. Ao contrário, ela acentuou a desigualdade entre as nações ricas e as pobres. Um dos principais problemas da globalização é o fato de que países tecnologicamente mais avançados, com maior poder econômico, como os Estados Unidos, têm vantagens competitivas que lhes permitem obter maior influência e lucros globais do que países menores e menos influentes, como é o caso, em geral, dos países africanos, asiáticos e latino-americanos. O Brasil é uma grande exceção dentro da América Latina. A gente é uma economia forte. Infelizmente, pela má gerência dos últimos anos, o Brasil está saindo das 10 maiores economias do mundo. Ele é a 11ª, 12ª agora. O que é uma pena, porque isso traz menos atenção do mundo pra gente. Estar entre as 10 maiores economias era muito bom para o Brasil. Mudança nas relações políticas. No período da Guerra Fria, os países tinham apenas 2 modelos políticos e econômicos a seguir. Ou eles integravam o bloco capitalista ou o socialista. Com a globalização, o predomínio do regime capitalista e a aceleração tecnológica do fluxo das informações, houve uma profunda transformação nas relações políticas mundiais. A globalização econômica gerou interdependência política. Isto é, uma eleição em um determinado país passou a repercutir em outros países. Por exemplo, se aqui no Brasil ganha o candidato A, isso vai ser bom porque as políticas dele... Isso vai ser bom, digamos, para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, para a China e para o Japão. Porque as políticas desse candidato A vão fazer com que o comércio com o Brasil seja melhor. Mas o candidato B, ele é melhor para os Estados Unidos, para a Rússia, para o Egito, para a Arábia Saudita e para a Austrália. Porque as políticas econômicas dele vão atender mais do que esses países querem. Então, as eleições pelo mundo se tornaram um assunto que todo mundo quer saber. Porque são eleições que podem mexer no cenário econômico do mundo, dependendo do país.
Por exemplo, a eleição de um presidente ou de um primeiro-ministro conservador ou progressista nos países dominantes, como os Estados Unidos, a Alemanha ou o Japão, é capaz de influenciar economias, políticas e sociais da Europa, da América Latina e da Ásia como um todo. Além disso, a globalização produziu algumas contradições, uma vez que, ao difundir o padrão político mundial da economia capitalista, teria permitido o surgimento de economias fortes sob o controle de estados com regimes políticos autoritários, como é o caso da China. A China é a maior economia do mundo. Ela é a que mais produz, é a que tem a maior reserva de dólar do planeta. E ela é um país comunista. Ela é o que eles chamam de comunismo misto. Ela tem uma faixa litorânea dela, mais ao oriente, onde ali pode haver a economia capitalista, mas para o interior da China é totalmente comunista. É estranho, mas foi a forma como eles viram de não caírem com a União Soviética. Como a União Soviética caiu. Isso levantou a questão preocupante, formulada há bastante tempo, a que o capitalismo não precisa da democracia e da liberdade dos cidadãos para se desenvolver. Continuam existindo vários sistemas e regimes de governo que não são internacionalmente questionados em suas políticas, a não ser que afetem os interesses econômicos dos países dominantes. Sangrentas guerras locais entre etnias ocorrem pelo mundo afora sem que haja um sistema político internacional, com poderes efetivos que intervêm em benefício da paz e do estabelecimento da ordem jurídica. Um grande exemplo disso não é nem a China, é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um califado em que o rei da Arábia Saudita ele é o dono do país. O nome não é Arábia Saudita agora à toa. Saudita é o nome da família. Um país inteiro pertence a uma única família. E por que essa família, que é conhecida por políticas extremamente ditatoriais, não é pressionada a sair do poder por outros países? Porque ela é a maior produtora de petróleo do planeta. Isso faz dela um dos países mais importantes do planeta. E ela é a líder da OPEP. Então, mexer com a Arábia Saudita pode acarretar em problemas econômicos de proporções inimagináveis. Então, é um governo completamente contraditório. Para vocês terem ideia, as mulheres só tiveram direito de dirigir carro. Uma coisa que a gente vê, todo dia. Elas só tiveram esse direito garantido na Arábia Saudita ano passado. Sim, ano passado, a partir do ano passado, as mulheres na Arábia Saudita puderam tirar a carteira de motorista. Porque antes não podia, simples. Para vocês terem ideia de quão opressivo é o governo da Arábia Saudita. Esse é um exemplo muito leve. Porque existem exemplos muito mais pesados que eu não posso falar para vocês por causa da idade de vocês. Propagandas do governo norte-coreano incentivando o avanço econômico do país e um ataque nuclear aos Estados Unidos. A Coreia do Norte é um dos países em que a população tem pouca liberdade individual e praticamente nenhuma participação política. Foto tirada na cidade de Pyongyang, na Coreia do Norte, em 2017. América Latina e globalização. A América Latina sempre conviveu com algum tipo de mundialização. Do século XVI ao século XIX, ela foi fornecedora de recursos minerais, agrícolas e pecuários, enriquecendo países europeus. No século XIX e meados do XX, a região passou por um processo de industrialização, tornando-se exportadora de produtos, mas, em contrapartida, aumentou sua dívida externa. Porque eles não tinham... Aqui na América Latina não se tinha muita força econômica para bancar as industrializações. Então muitos governos, inclusive o governo brasileiro, acarretou algumas dívidas para poder se industrializar. Na década de 1980, com o fim das ditaduras na América Latina, políticas neoliberais que defendiam o chamado Estado mínimo, por meio de privatizações de empresas nacionais e do arroz salarial da classe trabalhadora, foram impostas a esses países pelos Estados Unidos
por causa das suas dívidas externas. Na década de 1990, a América Latina entrou definitivamente na fase da globalização. Houve uma expansão da participação de empresas multinacionais em sua economia e uma ligeira melhoria nos salários, embora sem resolução de suas graves questões sociais. Na sua última década, a globalização e a influência estadunidense passaram a ser muito questionadas pelos governos latino-americanos. O México é um desses países mais dependentes economicamente dos Estados Unidos, por exemplo. Vem se aproximando cada vez mais da União Europeia, bloco econômico liderado por países da Europa. Porque, historicamente, a América Latina tem tido relações conturbadas com os Estados Unidos. O México é um exemplo disso. O México perdeu uma boa parte do território dos Estados Unidos. Existe um sentimento anti-americano que não é por causa da Guerra Fria, é por questões históricas que circulam na América Latina. O Brasil, bem ou mal, se deu mais bem do que mal com os Estados Unidos. Apesar das grandes contradições que a gente pode encontrar nesse bem aí da relação Estados Unidos e Brasil. Mas até no Brasil existe um sentimento anti-americano. Não é muito grande como em alguns países vizinhos a gente, mas existe. A União Europeia anunciou a autorização de seu acordo de livre comércio com o México após 2 anos de negociações. Segundo Bruxelas, pelo novo acordo, praticamente todo o comércio de mercadorias com o México será agora livre de tarifas, incluindo no setor agrícola. Para os mexicanos, a ampliação das condições preferenciais de trocas com o bloco europeu é essencial para reduzir sua dependência em relação aos Estados Unidos. Atualmente, 80% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos, mas isso pode mudar diante da política protecionista do America First, implementada pelo presidente americano Donald Trump, que perdeu as eleições desse ano. Povos indígenas na América Latina. Os indígenas, os ameríndios, representam atualmente 8,3% da população da América Latina. De acordo com estudos do Banco Mundial, realizados em 2017, mais de 80% desses povos vivem em situação de pobreza extrema. Mesmo com a ampliação do acesso à educação, o treinamento profissional nos últimos anos, os indígenas latino-americanos encontraram diversos tipos de dificuldades em melhorar seus padrões de vida. Essa situação ocorre em razão da exclusão histórica vivida por eles, dificultada ainda mais pelos descumprimentos às leis que os amparam, principalmente as diferentes acessos às suas terras. Assim, as reivindicações dos indígenas nas primeiras décadas do século XXI são muitas. Elas decorrem de situações como expoliação, que é alguém ir lá e tirar as riquezas do povo, desrespeito e violência com seus povos, vem sofrendo desde o século XVI. É a famosa reparação histórica, o que realmente precisa ser feito na questão indígena. Apesar de serem eles os originários das terras da América e nelas terem sempre vivido. Aqui temos a foto de Evo Morales, presidente da Bolívia, ex-presidente da Bolívia, porque ele sofreu um golpe, um golpe não, a eleição dele, a última eleição dele foi considerada fraudulenta por um órgão internacional, aí o povo tirou ele. Tá uma confusão incrível lá, na Bolívia. E o Evo Morales é um indígena da etnia Uru Aymara. Ele era o presidente da Bolívia e primeiro indígena do país a ocupar o cargo. Os indígenas latino-americanos lutam pelo cumprimento da legislação internacional que os protege, pela preservação de sua cultura e por uma maior representatividade política em âmbito local, regional, nacional e internacional. De fato, são necessárias ações da sociedade, das autoridades, para que essas reivindicações sejam colocadas em prática, a fim de estabelecer uma condição de vida justa e pacífica a essas populações. Vamos parar por aqui. A gente volta depois do recreio das 20 para continuarmos a nossa aula.